primeira vista, as unidades do Sesc São Paulo parecem reunir ambientes com finalidades muito diferentes no mesmo lugar. Piscinas, ginásios, clínicas odontológicas, teatros, espaços expositivos. O que teriam todos esses locais em comum? A programação também passeia por áreas bastante diversas: artes, esportes, saúde, lazer, alimentação, cidadania, turismo social, sustentabilidade. Desde criança venho aqui pro Sesc, sempre gostei de interagir com isso, né? Bolinha de gude, barro, pega-pega, correr no meio do campo, do mato, né? É isso que eu quero trazer para minha filha. É que ela tenha um espaço que ela possa brincar. Eu acho que é isso que é legal o Sesc trazer, né? Ele vem trazer essa união. Isso me inspira muito, né? Ter uma qualidade de vida muito melhor. Porque eu já me cuidava antes, um pouquinho assim, né? Mas agora já mudou, tipo, alimentação, exercício, né? Agora eu saio mais um pouco. O Sesc é bom porque aqui é tudo planejado para ficar junto. E para tudo ficar junto, é preciso pensar a cultura e a educação como conceitos amplos e integrados, imprescindíveis como preparação para uma vida de melhor qualidade. Com uma trajetória de mais de 7 décadas, o Sesc vem expandindo suas unidades e desenvolvendo programas inovadores que contribuem para a melhoria do bem-estar das famílias de empregados do comércio de bens e serviços e do turismo. Os benefícios se estendem a toda a sociedade, porque as unidades se caracterizam como espaços de convivência criativa e democrática, sempre abertas ao público geral. Onde o Sesc entra, você começa a mudar. Você faz uma coisa boa, a cidade começa a mudar. O Sesc tem um programa inovador que não existe em outras áreas do mundo, que é integrar as atividades do esporte com a saúde, com as atividades culturais, com o lazer, e um lazer criativo onde as pessoas se fazem, se formam, etc. There are other places that have athletics and they have something for older people. So they're organizations, but then I've never encountered something like Sesc that has that type of penetration into the neighborhood and also something cultural to nourish people's soul. O Sesc é uma das mais importantes instituições nesse país de produção de saúde mental coletiva. O acesso aos programas se expande com as ações virtuais, em conteúdos diversos na plataforma digital e no Sesc TV, além das obras do selo Sesc e das edições Sesc. Nosso trabalho é reinventar constantemente as estratégias de promoção do bem-estar social. O futuro já está em construção. Os novos espaços físicos e virtuais são projetos que abarcam uma sociedade mais diversa, inclusiva e solidária. Porque quando você fala dessa coisa da negritude no Mário, é uma bandeira que a gente está levantando, né? Porque a leitura que se faz é isso, é a leitura do embranquecimento. Eu acho que o embranquecimento dele também passa pela questão da religião, a coisa, né, do católico, passa pela questão desse... o Mário, ele se torna professor de música muito cedo, se eu não me engano, né, Tom? Ele se torna professor de música, ele vai fazer piano, né? Então, essa coisa de quem está acionando a cultura, digamos, erudita no momento em que ele está acionando. Qual é o circuito dele?
qual é o círculo de amigos, entende? Onde que Mário está transitando. Então, assim, esse embranquecimento dele, assim como de Machado e de vários outros, né, foi um embranquecimento gradual, estratégico, né? Bom, mais uma programação aqui no nosso Festival Literário de Araxá, essa 11ª edição. Araxá está totalmente transformada, né, com essa atividade literária. São mais de 100 autores aqui conosco. E nós também temos um brinde para essa festa literária, que é esse bate-papo, esse seminário sobre Mário de Andrade Negro, 130 anos, né? Que homem é esse, né? Que gigante é esse para o Brasil, né? É um intérprete do Brasil, esse Mário. A gente vai saber um pouco disso com a nossa convidada especialíssima, doutora Angélica Ferrarez. Brigadíssimo por você estar aqui conosco. E vou deixar você se apresentar um pouco para o nosso público e vamos falar um pouco desse Mário, né? Gigante, intérprete do Brasil. Ótimo. Boa noite, boa tarde, bom dia, boa vida, né? É isso que a gente quer. Tempos melhores. Primeiro agradecer, viu, Tom Farias, né? Toda a produção, né, que foi muito cuidadosa aqui comigo, da FLI Araxá, e falar com vocês que eu tenho a minha formação em História, né? Sou historiadora de formação, professora, pesquisadora, e, enfim, e tenho uma... Foi muito interessante esse convite, viu, Tom? Porque foi um convite que me deu muitos gatilhos, né, de coisas que eu tinha. Eu fiquei pensando assim, gente, como que eu cheguei em Mário de Andrade? E eu chego em Mário de Andrade a partir de Tia Ciata. Olha como que a gente, né, consegue fazer conexões. Eu costumo dizer que o mundo não é pequeno, ele é redondo, então as pessoas se encontram, né? Então, a partir de Tia Ciata, eu chego em Mário de Andrade. Então, foi muito bom esse convite ter me rememorado, né? Eu fui rememorar o meu tema, e a partir do meu tema de pesquisa, né, Tia Ciata, não só Tia Ciata, mas a história social dessas mulheres no universo do samba e do carnaval carioca, que é o meu tema de pesquisa a princípio. Claro que dentro disso a gente vai ampliando, né, como uma lula, como um polvo cheio de tentáculos, né? Então é um tema também que dá margem para a gente pensar a história social das mulheres, história das mulheres no pós-abolição, história do trabalho, né? Então, assim, é um tema de muitas possibilidades, né? E é um tema que tem uma interface também, não só com Mário de Andrade, mas com essa leva que Mário traz, né? Porque é um tema de pesquisa que, assim como o Mário, né, que estava, se a gente for pensar na Semana de 22, por exemplo, né, que é um lugar muito vivo ali da memória de Mário de Andrade. Mário, Oswald de Andrade, Manuel Bandeira. Hoje eu até brinquei com meus alunos dizendo que Manuel Bandeira já foi meu crush, né? Eu tive uma paixão quando eu comecei a ler Manuel Bandeira, eu queria ler tudo de Manuel Bandeira, então eu tive um crush durante um tempo com Manuel Bandeira. Então, assim... E ele era chegado, hein? Ele era chegado, hein? Então, mas ele, né, enfim, era meu crush, assim como a gente tem crushes na filosofia, na literatura, né, no audiovisual, no cinema. Então, e aí o meu crush maior de todos, que é Lima Barreto, que está bem ali pertinho, né, contemporâneo de toda essa galera, e ao mesmo tempo não está compartilhando do mesmo copo, né? Essa brincadeira de bar, né? É meu amigo, mas não bebe no meu copo. Então, assim, ele está ali, Lima Barreto, contemporâneo de toda essa galera, né? Mas não está no mesmo bar, não está frequentando os mesmos... não é isso, não está dividindo, né, a mesma riqueza, né? A mesma projeção, né? Que esses intelectuais, digamos assim, organizados, né, pela semana e na semana, conseguiram alçar, né? Essa projeção que eles alçaram.
e principalmente o lugar na memória que acabou ficando para a gente, né? Dos intelectuais, os artistas, né? Os literatos que fizeram parte da semana e os que correram por fora, né? O que estavam costurando por fora, né? Uma modernidade tão moderna quanto a que estava sendo pensada na semana, mas que não estava ali dentro daquele projeto estético, ideológico, político da semana, né? Só que quando eu chego em Mário, diferente de outros, né, que fizeram parte da colegagem, né, da amizade de Mário, quando eu chego em Mário de Andrade, eu chego através de Macunaíma. Isso eu estou falando de uma pesquisa que eu começo em 2010 e eu queria encontrar um relato sobre Tia Ciata diferente do que eu tinha, né, na época. Eu tinha muito uma literatura desses chamados, vou botar entre aspas, porque a gente está aqui para tirar essas aspas, né? Esses chamados clássicos da história do social do samba. Então, eu tinha um relato muito vago de Tia Ciata a partir desses clássicos, né? Quando eu encontro Macunaíma, eu vou pedir licença para ler, gente, esse trechinho. Macunaíma é que me leva, é que traz um relato de Tia Ciata, que inclusive eu coloco lá na época, lá na minha dissertação, e depois, enfim, continuo desenvolvendo esse tema. E relendo agora a convite, né, de vocês, eu fiquei pensando assim, olha como começa. Era junho, e é junho, né, gente? Então, assim, era junho e é junho. Era junho e o tempo estava inteiramente frio. A macumba se rezava lá no mangue, no zungu da Tia Ciata. Feiticeira como não tinha outra, mãe de santo famanada e cantadeira ao violão. Às 20 horas, Macunaíma chegou na biboca, levando debaixo do braço o garrafão de pinga obrigatório. Já tinha muita gente lá, gente direita, gente pobre, advogados, garçons, pedreiros, meia-colheres, deputados, gatunos. Todas essas gentes, e a função ia principiando. Macunaíma tirou os sapatos e as meias como os outros e enfiou no pescoço a milonga feita de cera de vespa, tatucaba e raiz seca de assacu. Entrou na sala cheia e, afastando a mosquitada, foi de quatro saudar a candomblezeira imóvel sentada na tripeça, não falando um isto. Tia Ciata era uma negra velha com 1 século no sofrimento, já vevó e galguincha, com a cabeleira branca, esparramada feito luz em torno da cabeça piquitita. Ninguém mais não enxergava olhos nela. Era só ossos de uma compridez já sonolenta pendendo para o chão da terra. Fecho aspas. Esse é o trecho quando ele começa, Macunaíma, quando ele começa o capítulo da macumba. E aqui ele vai macumbar. Aqui ele vai entrar, vai falar de Exu, vai falar de Ogum, vai falar de todo mundo, vai falar de expressões que eu nunca ouvi falar. Que é isso, é Mário de Andrade. Está aqui trazendo um relato do início do século XX. Né? Mário de Andrade que... Não, você vai, a gestão, né, do Macunaíma é publicada em 28, né? Ciata morre em 24, 1924. Isso. Então, você vê o quanto tem de gestão desse livro do Mário. O Mário, acho que começa a ir para o Rio em 17, se eu não me engano, 16 ou 17. Eu acho que então é quando ele faz essa conexão do terreiro de Tia Ciata na Praça 11, né? Isso. E pela data, Tom, é muito mais provável este encontro de Macunaíma do que de qualquer outro clássico da história social do samba. Sim. Porque eles não conheceram Tia Ciata. Entende? Então, esse encontro ficcional, né, com Tia Ciata e Macunaíma, ele é um encontro muito mais provável. Né? É muito mais provável, desculpe, só para adiantar, é muito mais provável uma parte de Macunaíma ser Mário de Andrade, né? É à toa que começa com M, né? Ma. Uhum. Então, eu acho que como ele é um sedutor brincando com as letras, eu acho que é bem possível, né, como o Tom trouxe, que esse macu, esse mar, né, também venha desse Mário.
É bem possível, né? Eu acho que eu relendo Macunaíma depois de um tempo, eu vi muito o que agora a gente tem chamado de pedagogia das encruzilhadas, ou essa filosofia exuística, né? Pensando em Exu. Então, eu acho que ele brinca, né? E o próprio subtítulo, né? Quando a gente pensa o herói sem nenhum caráter, e conforme você vai lendo Macunaíma, você começa a atribuir caráter. Então, é como se ele estivesse o tempo todo ali brincando, sabe, com a subjetividade, com a personalidade desse personagem. E então é bem provável que esse Mamá, né, pensando aí nessa brincadeira, sabe, nessa invencionice, na criatividade, é bem possível que seja ele ali falando, né, através de Macunaíma. Eu acho que essa é uma confusão interessante de se pensar, né? Não, e assim, o quanto Mário também demonstrava o conhecimento da religião de matriz africana, né? Não só, né, por causa das andanças dele, coleta de músicas, né? Coleta de histórias que ele contou, enfim. Tem muita coisa do Mário ainda, né, que é pouco conhecida, né, que o Mário ficou ali, Paulicéia Desvairada na poesia, Macunaíma, sabe, na literatura, no romance, de uma maneira geral. Mas, assim, esse universo, quanto o Mário, né, quando você fala, a gente brinca, né, o Mário é o intérprete do Brasil, quer dizer, essa pergunta, cada vez mais se demonstra que ele é o intérprete do Brasil, né? Quer dizer, eu estava falando, quer dizer, ele vem do pós-abolição, 5 anos após a abolição, é quando ele nasce, uma cidade como São Paulo, né? Que vai ser completamente engolida por esse processo de desenvolvimento, graças à abolição da escravatura, né? Um personagem negro, num período que não se reconheciam essa personalidade de ser negro, né? E aí você tem histórias paralelas, muitas histórias paralelas com relação de outros homens negros que não eram reconhecidos, né? Um presidente da República que nasceu aí, né? Que era o conselheiro Rodrigues Alves, né? É um homem negro, mas que a história até hoje não atribui ele nenhuma personalidade. Então, eu fico imaginando o Mário nessa confluência, né? Como isso impactou também nessa questão dessa criação dessa literatura, né? Macunaíma é a mais emblemática, mas, enfim, na poesia, então, ele é muito forte. Mas você traz um dado importante, que é essa ligação, essa personagem real, que é a Tia Seata, numa obra de ficção, né? Sim, sim. Agora, você está trazendo um aspecto, Tom, que me fez voltar, até porque eu cheguei a comentar que Lígia Fonseca, eu falei, gente, Lígia Fonseca tem alguma pesquisa, alguma coisa sobre Mário de Andrade, porque isso ficou, sabe, aquela coisa de eu já li um texto em algum lugar, e aí eu agora voltei aqui no meu HD, na minha nuvem, e encontrei o texto da Lígia Fonseca, é Mário de Andrade, africanista, né? E aí ela constrói o texto, que é um texto muito interessante, tá na rede, tá no academia.edu, ela constrói o texto justamente com as correspondências, que eu acho que é bem peculiar, né? Acho que também do trabalho da Lígia, essa coisa de estar analisando as cartas, as correspondências, porque tem correspondências de Mário de Andrade para Arthur Ramos e Mário de Andrade para Roger Bastide, né? Eles se correspondem. E aí ela traz alguns trechos dessas correspondências para poder montar, né, a defesa desse Mário de Andrade africanista. E aí começa com Roger Bastide, isso eu estou falando 1938, por aí, começa no arquivo do Roger Bastide na França, e o arquivo do Mário, que está aqui em São Paulo, e o arquivo de Arthur Ramos, que inclusive é um arquivo que eu trabalhei durante a graduação,
com a antropóloga Luitgarde Oliveira Cavalcante, que tem um trabalho muito cuidadoso, apurado sobre Arthur Ramos, sabe? É uma antropóloga de arquivo, sabe? E aí tem o fundo, né, do Arthur Ramos, que está na Biblioteca Nacional, no Rio de Janeiro. Então, ela pega esses três nomes, esses três arquivos, nesses três lugares, e começa a cruzar. E existe um reconhecimento, tanto do Bachide quanto do Arthur Ramos, do Mário como africanista. Ele, entendeu? Nessas correspondências, o Roger Bachide, em 1938, está agradecendo ao Mário a leva de livros que ele envia para a França, né? Livros de africanistas, nos quais, né, dá a entender que tem livros dele, mas também dá a entender que não é só livro, não é só dele, não são livros só dele. Eu imagino, inclusive, que Arthur Ramos, né, que era o grande nome nessa época, pensando em africanistas, né, estava lá nesse montante, nessa correspondência, e aí ele manda, Mário de Andrade manda uma leva desses livros para o Bachide ainda na França, ainda não tinha chegado para ficar uma temporada. Quando ele chega para ficar a temporada que ele fica no Brasil, o Arthur Ramos, a mediação do Bachide com Arthur Ramos é feita por Mário de Andrade, sabe? Então, assim, ali já constrói, isso eu estou falando de memória antiga, tá, gente? Tem que voltar nesse texto agora, mas ali já constrói o argumento através dessas correspondências, e aí eu lembro que ficou mais ou menos essa tríade desses três grandes nomes, entendeu? E a defesa do Mário de Andrade como esse africanista. E aí é quando tem esse encontro, imagino que esse encontro com Tia Ciata, né, é o encontro desse momento, né? É o encontro quando o Mário está, quando ele faz a viagem, aí ele vai para o Nordeste. No Nordeste, eu acho que é quando ele encontra o tambor, as macumbas, né? Tanto que ele coloca o título, Tom, como é que é o nome do título? É macumba mesmo, que seria um termo que, de repente, hoje em dia, um intelectual e colocaria com muito pisando em ovos, entende? Para você colocar o título de macumba, né, para abrir um capítulo, dependendo desse intelectual, ele vai estar fazendo isso meio que pisando em ovos. Não é o nosso caso, porque a gente é da macumba, a gente... Mas, no caso de Mário, que está ali fazendo a incursão pelo Nordeste, que está conhecendo os batuques, né, que está conhecendo esse interior, né, que está nessa busca que é muito interessante, Tom, não essa passagem que eu li, mas outras passagens do Mário, quando ele vai fazer a leitura desse sujeito negro, você entende que é um homem branco que está fazendo. E ok, ele é o africanista, sabe? E aí eu fiquei pensando que esse intérprete do Brasil, com essa interrogação, é uma provocação para a gente entender que ele é o intérprete africanista e que isso não está tão consolidado, digamos assim, eu digo no raso. Claro, se você vai um pouco mais dentro da literatura dele, você percebe isso rápido, mas no raso você não percebe isso porque eu acho que ele ficou muito encaixotado, sabe? Ele ficou muito sendo lido na caixinha, Paulicéia desvairada, como você trouxe, sabe? Então ele ficou muito nessa Semana de Arte Moderna, e aí esse Mário africanista, dessas correspondências, de um livro que merece reedição sobre feitiçaria, esse Mário que é o Mário que a gente está querendo trazer aqui, né? E aí, tem muito acho que é uma governança, né? O Mário tem uma governança sobre vários temas, o Mário, né? Eu leio dessa forma. E como ele pôde, de alguma maneira, lidar com esses temas todos com a segurança de um saber, né? O Mário lidou com todos os temas com a segurança do saber, né? A história da Paulicéia é uma história, inclusive, que tem a ver, né, com a questão da negritude, porque ele na família, e o pessoal muito religioso, e ele então pediu um amigo para fazer eu não me lembro agora o nome do artista plástico, né? Um Cristo, desenhar um Cristo, e ele pediu para que esse Cristo fosse colocado em bronze, né? Então, era um Cristo que tinha uma espécie de trança, alguma coisa assim. E o bronze ficou muito preto. O Cristo ficou muito enegrecido,
E então ele foi dar de presente isso a uma pessoa da família que achou aquilo um absurdo, né? E aí associou o Mário a um cara lunático, um cara fora dos padrões, e obviamente também a questão da sexualidade do Mário foi colocada nisso, né? E ele ficou completamente ensandecido e saiu, né? Foi para o quarto dele, assim, tipo, deprimido com a situação, com a reação, que ele achava aquilo uma grande obra de arte, né? A pessoa falando, como é que pode um Cristo dessa cor, dessa maneira, de tranças? Isso é uma aberração, né? E ele, então, sentou a máquina e escreveu Paulicéia Desvarada. Foi, assim, coisa de alguns dias para escrever a Paulicéia Desvarada, né? Ou seja, essa Paulicéia desvairada, né? Então, o desvario dessa pessoa fez com que ele escrevesse esse livro dele. Mas, assim, tem muitas passagens do Mário com relação à questão da negritude. Há uma discussão muito grande, né, do Macunaíma, né, como o Macunaíma vê a questão do negros, é um deboche, não é um deboche. Isso é uma discussão bastante acalorada, mas eu acho que tem um lugar do Mário importante, né? Primeiro, assim, não tem como desassociar o Mário como um homem negro, né? Não há como fazer isso. Então, é esse lugar, um pouco de Machado, um pouco de Mário, né? Quantos tentou embranquecer o Mário, talvez por uma questão da intelectualidade, né? Pela dimensão que o Mário alcançou em todos esses processos criativos. O Mário é o cara que está ali, um mentor da Semana de Arte Moderna, né? Com Oswald, com Tarsila, com Di Cavalcanti e tal. O Mário é o mentor da cultura em São Paulo, né? Mário, a Secretaria de Cultura, que era do Departamento de Cultura, né? Foi o primeiro secretário e fez além do mais, quer dizer, a viagem dele toda vem desse período, né? Ou seja, ele não se restringiu só a fazer cultura em São Paulo, ele resolveu gastar o dinheirinho dele, como ele falava, né? Sempre reclamando de pouco dinheiro, mas gastava o dinheirinho dele para fazer essas viagens de prospecção, de escuta, né, de partilha de alguma forma, né? Tem a questão da Tia Seata, né, que é evidente que o Mário foi bater cabeça lá na Tia Seata. A descrição é muito precisa de tudo que a gente tem de memória, né, algumas coisas biográficas sobre Tia Seata, é muito precisa, o mangue ali, sabe, bem próximo, né? Nesse aspecto. Então, aí a questão do Mário com o movimento negro, né? O Mário sempre teve uma relação com o movimento negro, chegou a receber, enfim. Ele queria fazer em 1938 a comemoração dos 50 anos da abolição da escravatura, o Mário, em São Paulo, né? Que acabou não dando certo. Mas, então, é um pouco desse Mário, assim, que a gente, quando você traz essa fala, que a gente começa a criar um filme na nossa cabeça, né? Tem. E tem uma coisa, Tom, que você está falando e eu estou pensando em João do Rio. João do Rio está querendo ser presente aqui nessa conversa, porque quando você fala dessa coisa da negritude no Mário, é uma bandeira que a gente está levantando, né? Porque a leitura que se faz é isso, é a leitura do embranquecimento. Eu acho que o embranquecimento dele também passa pela questão da religião, a coisa, né, do católico, passa pela questão desse... o Mário, ele se torna professor de música muito cedo, se eu não me engano, né, Tom? Ele se torna professor de música, ele vai fazer piano, né? Então, essa coisa de quem está acionando a cultura, digamos, erudita no momento em que ele está acionando. Qual é o circuito dele? Qual é o círculo de amigos, entende? Onde que Mário está transitando? Então, assim, esse embranquecimento dele, assim como de Machado e de vários outros, né, foi um embranquecimento gradual, estratégico, né? Agora, tem uma... que aí eu vou voltar para provocar, né? Porque, por exemplo, João do Rio também passou por esse... Por que eu pensei em João do Rio? Que ele também passa por essa paleta desse embranquecimento, e quando você vai nas religiões do Rio, no livro de João do Rio, e que você vai pegar o capítulo da macumba, por exemplo, que inclusive eu acho que também chama macumba, né? Quando você pega, ou religiões afro-brasileiras, não lembro bem, e quando você lê,
dá a sensação de que é um homem branco falando. Porque se a gente for pensar na estrutura, né, nos enclausuramentos subjetivos, psíquicos, sabe, desses intelectuais, eles estão dentro de uma estrutura branca, né? Eles estão produzindo, eles estão transitando, eles estão pensando dentro de uma estrutura branca, atrás, né, em conflito com questões de sexualidade, como você mesmo trouxe a do Mário, nem ia tocar nisso, mas lembrei, por que lembro também de João do Rio? Porque também teve essa questão, teve esse conflito com relação à sexualidade, assim como devia ter conflito com relação à negritude. Entende? Então, esse olhar, que quando você lê, você pensa assim, é um homem branco falando, né? Eu acho que ele é muito reflexo do espaço-tempo que esses homens estão transitando, entende? Do espaço-tempo, do circuito deles, sabe? Nós estamos falando da virada do século, da entrada do século XX, né? Onde já toda uma formação de uma política do embranquecimento, mas numa linguagem científica, acadêmica, Isso. Da cordialidade das raças, né? Racial, né? Da política racial, né? Assim, da democracia racial. Isso que eu ia falar, a gente está falando da democracia racial antes da gente pensar no mito, né? Antes de pensar no mito da democracia racial, acho que esse momento que eles estão vivendo, né, e que eles estão engendrando, no sentido de estar fomentando também, eles também estão fomentando esse momento, o da democracia racial. Né? Então, eles não estão no momento da crítica a isso ainda. Eu acho até que eles vão para a crítica depois. Estou tentando lembrar dos últimos livros do Mário, já da década de... Ele morre em 45, se não me engano, 42, 40, enfim. Macunaíma, você falou que é de 38? Não, Macunaíma é de 28. 28. Estou tentando lembrar outro livro do Mário, que é já do final. E aí, assim como do João do Rio, e aí você começa a vê-los a entrar para a crítica à democracia racial, mas que também não é uma crítica ali consolidada, sabe? No sentido de já ter o seu lugar ali. Né? O João do Rio morre em 1921. João do Rio, 1921. O Mário, o Lima, em 22. Isso. O Mário em 45. Então, estão nessa casa ali dessa... Sim, o Mário vai mais, o Mário entra mais. Entendeu? O Mário ele entra mais, mas ele também não chega a consolidar a crítica. Né? Mas o Mário, quer dizer, eu estou falando da democracia racial, né? Que é todo um projeto que vem, e o Brasil adota essa questão, né? Tem a ditadura Vargas, né? Que vem também, e aí você tem vários movimentos, mesmo em São Paulo, Frente Negra Brasileira, você tem algumas coisas que vão começar a impactar essa linguagem. E aí a Ana Flávia lembrou aqui bem para a gente sobre a imprensa negra, né? Porque como a imprensa negra começou a referendar, nas palavras da Ana Flávia Magalhães Pinto, como a imprensa negra começou a referendar os nossos ícones. Falava de Cruz de Souza, falava de Lima, falava de José do Patrocínio, né? Então, assim, como a imprensa negra trazia esses elementos ali nesses anos 20 e 30, né, para poder fazer acho que o impacto da nossa identidade, né? Como esse processo da identidade. Talvez o Mário, que ele é sabido, né, que ele pesquisou muito para escrever o Macunaíma, pesquisou bastante para isso, mas como essa linguagem é de pesquisa, né? Esse texto que você leu é uma linguagem de pesquisa, né? Então, quanto ele buscou também entender essa identidade brasileira. Sim. E foi ótimo você ter trazido a pesquisa, aliás, a tese da Ana Flávia esses jornalistas, né, essa imprensa negra, né? Ela faz um mapeamento, se não me engano, de 7 jornais, né, e como que essa imprensa negra começa a se posicionar nesse momento. E eu acho uma pesquisa de fôlego também, né, da Ana. E eu fiquei pensando agora, estou pensando aqui, viu, Tom? Estou pensando com vocês aqui, que eles estão escrevendo em jornais, né?
A gente está falando de intelectuais, de literatos que também escrevem em jornais. Então, eles estão contribuindo com essa circulação das ideias, né? Sim. Eles Não, e o circulam com essas jornal, ideias o e jornal como... Sim. E a correspondência é uma circulação de ideia é quando ele consegue fazer conexões num campo mais macro, a nível internacional, por exemplo, se a gente for pensar na troca do Mário com Bastide, né? Assim como outros, né? Que ele se corresponde internacionalmente e consegue trazer esse debate também para essa circulação, né? Do que a gente está aqui produzindo e consumindo, né? Ideologicamente, né? Não, até você trouxe um lugar, né? Porque são dois lugares, quer dizer, eu acho que o intelectual, né, negro que vai para o jornal, né? Mário escreveu o tempo todo para os jornais, né? Então isso é uma coisa, está falando de um campo da atuação, o outro é a correspondência, né? Ou seja, onde você se abre mais, ali não tem Isso, tanta preocupação estética como tem no jornal. Mas, assim, tem. nesse meio campo, você não tem o rádio de 23, né? 1923, o rádio, o advento do rádio. Né? Então, assim, nesse meio campo, o que fica, né? Quer dizer, o jornal, para falar para um público mais amplo, discutir ideias, né? Enfim, e as cartas, tipo, as confidências, para Tem, saber. tem. Eu vou provocar agora, Tom, que eu tenho uma defesa que eu faço, né, desse período do rádio, porque quem está lendo o jornal? A gente sabe que existe uma massa de intelectuais que está sendo formado e que está participando e circulando, né, desse mundo das ideias aí. Agora, o rádio, né, a gente já viveu em um momento onde a gente era muito mais. é, eu vou criar aqui uma palavra, audível, digamos assim. A gente era muito mais do ouvido, né? Eu acho que a gente hoje vive essa saturação da tela, do olhar, né? Hoje a gente é uma sociedade muito do olhar, né? À toa que a gente tem digamos assim, esse império do olhar, e isso vem muito com essa consolidação, com o capitalismo dando certo, digamos assim, no sentido do império das imagens. Acho que é isso, o poder das imagens, né? Dessas representações, né, que a gente tem visuais. Mas nós já fomos muito mais do ouvido. A gente hoje vive o império do olhar, mas a gente já viveu muito mais, entende? Com o sentido do ouvido, o sentido da escuta, porque o rádio ia, a música que ia, a informação que estava sendo jogada ali, entendeu? Nas ondas sonoras que compunha a paisagem sonora tinha um alcance muito maior, né? Mas Então, você tem, até os anos 70, um analfabetismo no Brasil muito grande, né? Então, tem, quando perfeito. você fala da leitura, você está falando também de um pequeno círculo de acesso à leitura. E a leitura tem padrões de leitura, né? A leitura tem camadas da leitura. Tem aquela coisa, o básico do básico, né? Penso nisso, né? E dessas leituras, ou seja, mais orgânica do pensamento, né? Das formulações, nessa base toda. Então, tem essa leitura. E sempre essa discussão, viu, Angélica? Quando surgiu o rádio, o jornal vai acabar. Não tem mais sentido ter jornal impresso. O jornal está aí até hoje. Depois veio a televisão. Vai acabar o jornal, vai acabar o rádio, vai acabar o jornal. Dessa vez não tem jeito. E ficou o rádio e a televisão continuaram. Aí eu acho que tudo se mantém dentro da sua lógica, do seu tempo, né? E eu acho que o Mário viveu bastante isso, da lógica do tempo dele. Ele fala, algumas crônicas, ele fala, né, desse processo civilizatório, né, dessa transformação da civilização em si. Mas o quanto a obra também impacta nesse sentido de revirar esse Brasil. Ao mesmo tempo que é o Brasil que se transforma tecnologicamente, né, derruba o Morro do Castelo,
em 1920, 21, né? Aquele morro imenso. Ao mesmo tempo, o Mário, quando vai para o interior, ele vê um Brasil 100 anos atrasados, 200 anos atrasados, né? Então, são essas ideias todas que eu acho que tem um pouco de Macunaíma ali, né? Perpassa um pouco dessas histórias em Macunaíma e outros escritos do Mário também, né? Tem, sim. Aliás, o Brasil Brasis, né? É isso, né? Quando você viaja, quando ele faz essa incursão que vai para o Nordeste, que vai para o Norte, é o Brasil Brasis, né? Que ele está vendo. E que a gente vê, né? Que a gente vê é um país de dimensões continentais e culturais assim imensa, né? Então é muito diferente, né, Tom? Eu que morei no Nordeste, que sou do Rio de Janeiro, hoje em dia moro em São Paulo, eu fico vendo quanto isso porque eu morei em metrópoles, né? Eu morei nos grandes centros urbanos, falando Rio, São Paulo, Salvador, e já é um Brasil Brasis, né? Imagine, né, os outros lugares que eu passei e os que vêm por leitura também, né? Os que a gente viaja através da leitura. Eu acho que essa dimensão, acho que o Mário traz bastante isso para a obra dele, né? Essa dimensão diversa, né? Continental. Então, estamos falando de uma Angélica Ferrarese do século XXI, né? Virada do século XX para o XXI. Nós estamos falando de um Mário virado do século XIX para o XX, né? Isso. Você imagina, né, esse aspecto, né, do número de casas, sabe? Quem era vizinho de quem. Então, você, de repente, andava. Quer dizer, o São Paulo dos anos 20, 1920, era menor do que o Rio de Janeiro, nesse aspecto, né? Uma cidade, população menor, então, economicamente menor, como deu uma virada extraordinária, né? Tem. Então, eu Sim. fico E ele imaginando... acompanha isso, né, Tom? Ele acompanha isso, ele está escrevendo sobre isso, né? Ele está fazendo essa observação crítica, reflexiva e atenta dessa São Paulo, né, urbanizando. Não, você tem o Macunaíma de 28, em 29 a quebra da Bolsa de Nova York, que vai, talvez se o Mário escrevesse o Macunaíma nos anos 30, né, todo o êxito, quer dizer, ou seja, o interior paulistano de São Paulo vai para a cidade grande e aí se configura uma outra urbanidade, né? E essa urbanidade também impacta no Mário, né? Na poesia. O Mário está sempre falando, desculpa, o Mário está sempre falando demais dele, da cidade, com quem ele anda, né? Ele vai para as prostitutas, ele vai andar, ele anda na rua, e ele vai escrevendo sobre isso, né? Isso é ótimo. Acho que é por isso que me fez. Acho que é por isso que João do Rio está aqui, em mim, né? Esse boêmio literário, né? Esse cara que está indo, que está flanando, a ideia do flaner, que João do Rio traz muito forte e que não é uma defesa em Mário, mas que ele é o flaner, né? Ele é um flaner, ele está trazendo... Quando ele faz essa descrição na Macumba de Chaciata, ele fala, como é que é aqui? Gente de todo tipo, né? Gente pobre, advogados, garçons, pedreiros e meia-colheres. Eu queria saber esse meia-colheres, que até agora eu não cheguei a esse meia-colheres. Eu adorei a expressão. Mas dá para entender. Mas dá para entender. Pedreiros, meia-colheres. Dá para entender. Eu acho que é uma imagem muito forte do trabalho, né? Não, você vê o quanto tem de repórter, né? Quanto João do Rio, que foi essencialmente repórter, Sim. e o Mário, Sim. Quanto tem de repórter, né? Porque eu me lembro assim, você lendo o Cortiço ou o Mulato de Aloysio Azevedo, por exemplo, você vê que tem um distanciamento de olhar, de uma visão de alguém que vai simplesmente anotar ocorrências, perfis e cria uma grande história, como são esses dois livros, o Cortiço e o Mulato. Talvez se esses livros fossem escritos por Mário ou por o João do Rio, eles teriam outra conotação. Esse livro, esse sentimento que eu estou falando, né? Isso.
né? Fala, então, fala O que do quanto, sentimento do repórter você entende. o Mais do quanto, que o eu. quanto, o quanto esse sentimento, né, você percebe na obra do Mário, como você percebe na obra do João do Rio, né? Ao transpor para o papel aquilo que está vendo, eles, como homens negros, eles colocam de uma maneira, uma dimensão que Aloysio Azevedo não conseguiu colocar tanto em um mulato como no Cortiço, né? Enfim. Perfeito. É o espírito, né? Você falou desse sentimento e eu fiquei pensando justamente nesse espírito do repórter, nesse espírito do flaner, nesse espírito, né, de quem vai olhar e captar a alma da rua, né? É a alma da rua, é a alma das coisas, né? É o deputado, é o gatuno, é o meia-colher, é o pedreiro, é o político, é o jornalista. Então, assim, é captar a alma da rua, né? Eu acho que tem a ver com esse. Bom, você traduziu, você falou em sentimento. Acho que sentimento é a tradução mesmo, né? Sentimento, espírito, e que diferencia realmente, e diferencia até para gente na sedução da leitura, né? Porque você pega Macunaíma e você embarca na sedução da leitura. Você pega uma crônica de João do Rio e você embarca na sedução da leitura. Te transporta, né? Você vai pegar os chineses vendendo ópio no Rio de Janeiro de João do Rio, você se sente dentro da casa de ópio no Rio de Janeiro, Exatamente. sabe? Os Xins. É porque não é só, quando você cita esse texto do Mário, não é só citação. Ele não está enumerando só personagens, né? De fato, um observador in loco. É isso. Como diria, né? Eu falei observador, mas teria uma outra palavra. Quem está ali, naquele meio, né? E que só não se nomeia ali, isso não se coloca ali, mas está falando, e fulano, o deputado chegou, sabe, todo mundo cabe aqui, que coisa fantástica, né? E aí está tudo anotado na cabeça dele. Então, quando eu vejo isso, não penso só como uma anotação, mas alguém que é o observador que está no ambiente da observação, né? E que em algum momento, agora eu vou voltar lá para aquele mamá do início, o Macunaíma Mário, em algum momento ele larga a observação e entra. E é por isso que o Macunaíma pode ser o Mário, né? Vai beijar a mão de Tia Seata. Vai beijar a mão de Tia Seata. Vai falar do cheiro do terreiro, vai falar da pele da véia, vai dizer que o cabelo tá branco, que tá assim, vai dizer que não via os olhos dela, ele chegou perto para dizer que, entendeu? Não vejo os olhos de tanto que a pele caiu, né? Então ele tá falando, tá dando um relato ali de pele, de velhice, de ancestralidade, a pele caiu, eu não vejo os olhos, né? E a postura está pendendo para o chão. É muito forte isso, Tom. Isso é muito forte. Então, assim, isso é alguém que ele deixou a observação e ele entrou. Ele deixou de observar e ele entrou ali, né? Eu acho que como é que é? Macunaíma Mário, né? Eu acho que esse anagrama exusístico, exuístico, ou seja, é um anagrama das encruzilhadas, né? A Tia Seata morreu com 70 anos, né? Ou seja, para aquele período, né? Era uma idade bastante avançada. Muito, Muito muito. avançada, né, na situação dela. Então, acho que o Mário pegou ela nessa confluência aí. Como ele teve ali pelo Rio em 16, 17, pode ser que eles tenham passeado, porque depois só volta. Ele vai várias vezes ao Rio, porque o Mário gostava muito do Rio, sobretudo do Carnaval, né? Umas Sim. histórias engraçadas com ele, uma com Bandeira também, que ele mandou uma carta para o Bandeira perguntando se queria ir para o Rio, se ele podia ficar na casa do Bandeira. E ele solta ali, eu acho que na estação da Leopoldina, vai em Carnaval, né? E ele, quando vê aquele bloco de Carnaval, ele esquece o Bandeira. Então, ele cai dentro da folia carnavalesca, e o Bandeira que lute para guardá-lo, né? Eles eram muito amigos, e tem muita confiabilidade na correspondência de Mário
né? Inclusive, é uma das correspondências com Bandeira que o Mário revela a questão da homossexualidade dele, mais diretamente, assim, através dessa carta com Bandeira, né? Tipo, deixa eles falarem sobre a minha homossexualidade, enfim, estou nem aí para isso, coisa desse tipo. Mas, Sim. Por mais... Angélica, diga. Não, fiquei pensando, por mais que estivesse, né, que essa questão da, enfim, né, é tema para outra, é tema para outra conversa, mas se for pensar nessa questão desses conflitos com relação à sexualidade naquele momento, e para esses homens dentro do circuito deles, enfim, né, é mais uma hora aqui. Não, mas é muito rico, porque dão tantas dimensões, e a gente também aqui oferece possibilidades para quem está aqui nos ouvindo, nos acompanhando, né, de ver o Mário também de outra maneira, de pesquisar o Mário de outra maneira, de ir à obra do Mário, né? Ano passado foi o centenário da Semana de Arte Moderna. O Mário ficou muito em voga sobre isso. Eu mesmo escrevi algumas crônicas sobre Mário na Folha, mas eu acho que traz para esse ambiente, e quanto mais polêmico, acho que é mais saboroso até, né? Como se fosse alguma coisa proibida, né? Então, acho que o Mário também avançou nesse campo do proibido, né? Tipo assim, né? Aí, se é proibido, isso é que eu quero, né? E o quanto isso, né, dialogou com esse período que ele viveu intensamente. Morreu muito cedo, mas viveu intensamente sobre isso. É um pouco daí. Muito bom, Tom, você ter trazido essa questão agora para o final, porque eu fiquei pensando que a gente está em junho, nas vésperas do Dia Internacional do Orgulho Gay, daqui a pouco, dia 28 de junho, meu aniversário, Dia Internacional do Orgulho Gay. Olha que delícia essa data. E aí você trazer isso como um combustível, do tipo, olha, vamos deixar aqui mais ingredientes para a gente ir à obra de Mário e abordar, né, com outros pontos de vista, né? Eu acho que é isso, descortinar, né? Quando a gente fez essa brincadeira de intérprete do Brasil com interrogação, né? Eu acho que é para a gente caminhar para agora entender que ele é intérprete do Brasil, que a gente está enegrecendo, essa é a nossa proposta, né? E estamos ratificando já esse legado africanista que ele mesmo já deixa conosco, né? Maravilha. Angélica, obrigadíssimo. Foi fantástico. Adorei a nossa conversa, nosso bate-bola aqui sobre esse Mário gigante, que, enfim, está povoando cada vez mais esse território brasileiro, né? Cada vez mais oferecendo dicas para interpretar esse Brasil. Então, muito grato mais uma vez aqui para nossa parceria, né? A gente é quase sócio de festa literária, de live, enfim. Sim, e sempre dá certo, né? Esse que é o melhor. Dá certo. Sempre dá certo. Eu que agradeço, Tom. Eu que agradeço, e que a gente vá mais. Eu tenho muito a aprender com você, viu, meu senhor? Tenho muito a aprender. Há controvérsias. Bom, continuamos aqui na programação de Araxá, Festival Literário de Araxá, e falando um pouco aqui, né, nesse seminário Mário de Andrade Negro, 130 anos, sobre essa figura extraordinária, não só do modernismo, mas, enfim, da arte de um modo geral. O Mário foi muito amplo, foi muito diverso, e eu acho que essa amplitude, essa diversidade é que incorpora essa dimensão desse grande personagem brasileiro. Bom, Angélica, mais uma vez, estamos juntos. Fica muito bem. Obrigada. E até a próxima, viu? Até a próxima, em breve. Beijo, Araxá.